Boa noite, pessoal. Bem-vindos à nossa segunda aula do minicurso do mês de abril, com o título Medeias e Submissas, Mito, Exílio e Cinema. Esse projeto é uma iniciativa do GELIC, que é o Grupo de Estudos de Literatura e Cinema. Eu vou mais uma vez reforçar o convite a vocês que sigam a gente e nos acompanhem nas redes sociais. Nós estamos no Instagram com @gelic_ufopa. Também estamos no YouTube, inclusive essa aula está sendo gravada e será disponibilizada no YouTube gratuitamente. Então, se você perdeu alguma coisa, aproveita e segue a gente lá no nosso canal no YouTube. E você também pode ouvir essa aula no Spotify. Se você tem sugestão de temas ou alguma coisa que você queira conversar, queira ver aqui nos nossos minicursos, você pode escrever para a gente em gelic.projeto.fopa@gmail.com. Aqui representando os nossos professores, nós estamos com o professor Dr. Rainério Lima, doutor em Literatura Comparada. Estamos com a Ana Carla Martins, licencianda em Letras Português, e a Ana Helena Santos, licencianda em Letras Inglês. E eu, como mediadora, Alice Pereira, mestranda em Letras. Antes de eu passar para os nossos avisos, eu quero também convidar vocês a seguirem a gente no Instagram, o projeto do professor Rainério, né? O Instagram deles é @dramainsurgências. E é um projeto sobre dramaturgia e escritas insurgentes. Então, aproveita e já segue eles por lá. Nós vamos ter um outro mini curso que é mais voltado para o teatro negro, e nós vamos ter, isso vai sair na nossa página no Instagram, então se você segue o Gelic, você vai ver por lá isso. Vamos abrir as inscrições em breve, então já deixo aqui um spoiler. Se você tem interesse em estudar teatro negro, segue a gente que vem novidades por aí no mês que vem. Aqui nós vamos rever o que a gente viu na aula passada, né? Na aula 1, Medeia, Mito e Política e Sagrado, a gente viu a tragédia de Medeia de Eurípides e o filme do Pasolini. Na aula de hoje, com o título Medeia, Exílio, Maternidade e Resistência, nós vamos voltar a retomar o assunto sobre Medeia e o filme do Pasolini, né? E a gente vai também conversar um pouco sobre o drama Mata Teu Pai, da Grace Passou. Avisinhos, antes da gente começar, de eu passar a palavra para o professor, os nossos professores. Essa aula está sendo gravada, como eu já disse, ela vai ser disponibilizada no YouTube. Então, já aproveita e segue a gente, fique tranquilo, caso você perca alguma coisa, a gente consegue voltar lá no YouTube. Participação. Se você quiser fazer algum comentário, se quiser contribuir para a aula, a gente vai abrir um espaço no final da aula para você usar ou a ferramenta de levantar a mão, abrir o microfone e falar, ou o nosso chat. Todas as mensagens no chat, as contribuições, elas vão ser lidas no final da aula. Então, se você já tem uma contribuição assim no meio da aula, você já pode escrever, porque no final a gente vai ler e vai retomar isso. Fique tranquilo. E o número 3, nosso terceiro aviso, é sobre a lista de frequência. É muito importante que você assine a lista de frequência, que vai sair no final da aula, porque se você não tiver o nome nas duas listas, você não ganha a certificação. A gente precisa que os nomes estejam nas duas listas, então fiquem atentos que essa lista de frequência ela vai sair lá no nosso chat. Bom, minha parte por agora é isso. Eu passo a palavra para os nossos ministrantes. Boa noite. Boa noite, é o nosso segundo encontro, né, do minicurso. Eu gostaria novamente de agradecer ao GEDIC, né, pelo convite do nosso projeto, do nosso projeto ofertar esse minicurso. Agradecer profundamente ao apoio da Alice e da Sara, né, que tem acompanhado a gente também na manutenção, na projeção, na preparação do minicurso, tá bom? Eu vou recuperar um pouco o que foi trabalhado no primeiro encontro, na semana passada. Realizei aqui uma lista pontual do que foi discutido e eu vou começar, tá bom? No primeiro encontro, nós fizemos uma espécie assim, de traçado do mito da Medeia, na narrativa mística de Medeia, da relação do mito da Medeia com o próprio mito do Jazão, né, e essa busca dos argonautas pelo velocino de ouro. Vimos também que nessa busca, nessa ajuda do Jazão, da Medeia para o Jazão com o velocino, em busca do velocino, houve uma série de atrocidades que a Medeia cometeu, sempre apoiando o Jazão, né?
e para, assim, de certo modo, tornar Jazão herói, para recuperar também, para Jazão tornar-se herói, para ele realizar as tarefas pelas quais ele foi incumbido, e principalmente para essa recuperação do Velocino de Ouro em nome do rei Dioco, né, o rei Pérez, né? Quando a tragédia começa, isso também foi discutido no primeiro encontro, né, nós temos Medeia em Corinto, lembrando que Medeia é essa mulher estrangeira em Corinto, ela não é grega, ela é da Cólquida, perdão, e pela sequência de crimes de Medeia, pela sequência de atrocidades que ela cometeu, ela não pode voltar para casa, então ela é totalmente uma personagem, uma mulher estrangeira, exilada, desterrada, né? E quando começa a peça do Eurípides, Medeia ela é abandonada pelo Jazão, né? Então, além dessa desse contexto em torno da Medeia, a gente vai ver uma Medeia que ela é expulsa diretamente pelo rei. Então, Medeia não pode voltar para casa e também não tem para onde ir, tá? Também no início da peça, o Jazão ele quebra o acordo que ele tem com a Medeia, né, já que ele vai trair Medeia diretamente com a princesa, com a filha do rei, e Medeia realiza sua vingança. Lembrando que a vingança de Medeia é matar a princesa, matar o rei e acaba cometendo a morte dos próprios filhos para poder fazer Jazão sofrer, né? Na vingança da Medeia, nós temos, então tanto uma vingança que ela parece ser muito passional, muito pessoal, mas também que é uma vingança política, né, que tem uma força política. Por quê? Assim, porque quando Medeia ela comete a morte, ou de alguma forma ela provoca a morte da princesa, a morte do rei, ela traz desordem para aquele espaço, para aquela cidade, para aquela pode, assim, e ela quebra uma aliança forte que seria construída com matrimônio entre o herói Jazão e o rei, tá? Então, assim, quando Medeia sai de lá, nós temos uma cidade, uma polis, né, que é Corinto, totalmente desarticulada e com o lugar político, o espaço político vago, tá? Deixa eu ver o que mais, assim, essa cidade que ela rejeitaria Medeia no seu início, lembrando que Medeia é mandada embora, ela se vê obrigada a aceitar Medeia de alguma forma, porque Medeia passa a fazer parte da cidade. Então, é como se Medeia, essa figura, essa personagem, com toda a sua força mítica, ela passasse a se inscrever na cidade, tá bom? No filme do Pasolini, a gente discutiu o filme a partir de 3 pontos. Né? O primeiro ponto foi o mito, o sagrado, e o terceiro foi a violência. Lembrando que logo no início da fala sobre o filme, nós discutimos o filme, uma visão do Pasolini a partir de um certo reencantamento do mundo. E por isso o filme tem uma linguagem poética, uma linguagem simbólica, uma linguagem mítica, que vai ocupar boa parte da narrativa fílmica. Assim. Com relação aos 3 pontos, o mito, né? O mito é justamente o mito em torno da Medeia e do Jazão, essa linguagem poética, essa linguagem simbólica. E o terceiro ponto que foi estudado no filme foi a presença do sagrado, né? E a sua relação com a natureza. E o terceiro, que envolve o mito e que envolve o sagrado, é a violência, né? A violência também foi discutida a partir de 3 pontos. A primeira violência seria uma espécie assim, de violência ritual, uma espécie de violência mítica, que aparece bem no início do filme, e é bem interessante, né? Quando Medeia ainda está na Cólquida, e quando Medeia ainda não abandonou a sua cidade, né, o seu espaço. A terceira violência, eu vou chamar aqui rapidamente de violência secular. Por que isso? Porque é uma violência que vai romper aos poucos a relação da Medeia com a sua cidade, essa relação da Medeia com o sagrado, que estaria quando Medeia mata o próprio irmão. Então, Medeia fugindo do seu pai, né, e do seu reino, ela esquarteja os irmãos e espalha pelo caminho. Isso marca essa ruptura da Medeia em relação ao seu território, a sua identidade, o seu sagrado, a sua força mítica. Medeia, no filme do Pasolini, aos poucos ela vai mudar de roupa. Né? À medida que ela muda de roupa, ela vai perdendo um traço da sua identidade, perdendo um pouco assim, o seu lugar do sagrado. Lembrando que Medeia era uma sacerdotisa. Então, ela perder esse espaço, perder esse território, é importante do que vai acontecer depois. Quando Medeia já está em Corinto, né? Quando Medeia já está, já realiza, né? Já provoca de alguma forma a morte do rei e da princesa, é que teríamos já o terceiro momento, o terceiro tipo de violência. No filme. Essa violência é uma violência que restaura a potência mística de Medeia, porque é uma violência orientada pelo seu avô, né? Pelo Deus Sol, pelo Apolo, e é uma violência
no qual a Medea, então, ela precisa recuperar pela sua vestimenta, pela sua postura, pelas suas atitudes, justamente a sua ancestralidade, a seu passado, a sua relação com o divino, né? Então, assim, no filme nós teremos esses três tipos de violência, considerando que a última violência, né, que é essa violência que restaura a potência do mito, seria esse retorno ao sagrado, perdão, que sela esse lugar da Medea no nosso imaginário cultural, e também no imaginário fílmico em torno da Medea, tá bom? Então, assim, no primeiro momento, então, a gente estudou a tragédia do Eurípides, no segundo momento estudamos o filme do Pasolini, Medea, e hoje a gente inicia o debate sobre Mata Teu Pai, a peça da Grace Passou, tá bom? Pode passar o slide, por favor, Alice, por gentileza. Aí nós temos a Grace Passou, que é uma dramaturga brasileira, de origem mineira, e Mata Teu Pai, que é a peça escrita, se não me engano, em 2016, embora a edição seja de 2017, tá bom? Então, assim, na nossa perspectiva de hoje, a gente vai avaliar essa sobrevivência da imagem, né, e da figura da Medea na dramaturgia contemporânea, né? E para iniciar, eu chamo a Ana Carla. Pode passar, Alice. Apresentando um pouco, então, da peça Mata Teu Pai, ela foi escrita em 2016, mas vai ter a sua primeira publicação em 2017, pela dramaturga Grace Passou, e ela tem como base a Medea de Eurípides, mas ela vai adicionar novas perspectivas e nuances à tragédia grega, mas principalmente a famosa personagem, que é a Medea. A Grace Passou, ela vai apresentar em narrativa não linear uma Medea febril, delirante, que vai estar imersa em um monólogo intenso. Essa Medea da Grace Passou, ela não vai ser uma personagem que age, mas sim uma voz recitativa. A presença dela, ela vai ser marcada pela sua voz e não pela ação propriamente ali. Então, a voz da Medea, que vai peregrinar pelo espaço cênico, vai ser a voz de uma mulher imigrante e estrangeira, entre outras mulheres que, assim como ela, vão ser imigrantes e estrangeiras, que vão estar presentes na peça como as suas vizinhas. Essas vizinhas vão ser de diferentes localidades e etnias, como uma cubana, uma haitiana, uma síria, uma judia, uma nordestina e até uma paulista ali para representar São Paulo. É importante dizer também que essa peça ela foi escrita num contexto ali temporal onde a questão imigratória no mundo todo estava com bastante relevância. Além desse fato, a Medea, essa peça, Mata Teu Pai, também se diferencia da Medea trágica na questão dos filhos. A Medea, ela vai matar os seus próprios filhos. Aqui, as filhas da Medea, elas vão permanecer na peça como testemunhas da condição materna e da violência estrutural que é contra as mulheres que vai atravessar gerações. Então, a Mata Teu Pai vai ser uma ressignificação da tragédia grega e também da Medea, mas em um contexto contemporâneo, num ato que vai refletir sobre o exílio, a exclusão, a imigração, a violência estrutural contra as mulheres e o patriarcado. Pode passar. Eu falei anteriormente, né, que a Medea se encontra nesse estado febril. Esse estado delirante e febril, ele pode ser entendido no contexto do texto dramático como um estado de desintegração. É como se a Medea ela tivesse um colapso interno, onde o seu corpo e a sua mente foram fragmentados pelo exílio e pelo abandono. Então, quando a Medea vai falar na página 27, eu não falo muito, não. Eu nunca falo muito. Essa febre, ela vai apontar para a febre como um estado alterado da consciência que agora vai falar por ela. E também para um total afastamento da sua identidade original. Por isso um exílio identitário. A sua identidade ela foi
dilacerada pelo exílio e pela exclusão que a Medeia vai sofrer. Pode passar, por favor. A Medeia, ela, mesmo que ela esteja nesse estado febril, ela consegue falar sobre a sua situação ali. Mas mesmo falando sobre a sua situação, ela, ela continua sendo ignorada. O que caracteriza e vai exemplificar a condição das mulheres emigrantes em uma localidade diferente da sua, que elas vão ser condenadas à exclusão e ao mesmo destino de silenciamento, elas vão ser silenciadas. Por isso, eu entendo que o fato de que essas mulheres na peça, sem a Medeia, elas vão estar silenciadas ali, elas não vão ter voz, com exceção da mulher nordestina, que vai falar uma única vez na peça, é uma representação desse silenciamento das mulheres emigrantes. E a Medeia, ela vai questionar por todo o texto dramático se ela está sendo ouvida e o porquê dela não está sendo respondida. Aí eu tirei um exemplo, um fragmento que está na página 27. Vocês escutaram tudo que eu disse até aqui? Vocês estão me escutando? E aí vai representar muito bem esse silenciamento, já que as mulheres não respondem ela. É como se a Medeia estivesse sendo ignorada. Pode passar. Aqui, como eu falei, parece que o exílio e a imigração, que podem ser entendidos assim como talvez como a mesma coisa, vão ter relevância dentro da peça. E também vai haver o envolvimento dessas mulheres imigrantes em o mesmo espaço cênico. Então é que vem à tona essa ideia da comunidade pós-nacional dentro da peça. Essa comunidade pós-nacional, ela pode ser entendida basicamente como um agrupamento de pessoas que elas não vão se juntar por um conceito de identidade nacional, como é o exemplo de um Estado-nação, mas sim por um compartilhamento de experiências que vão superar as barreiras políticas e culturais. No caso de Mata Teu Pai, o que nós vamos observar é esse sentimento de cumplicidade entre as mulheres emigrantes, e depois nós vamos ver entre as mulheres marginalizadas também como um todo, já que elas sofrem o mesmo destino, que é de silenciamento e exclusão. Quando a Medeia vai falar na página 24, todo imigrante que encontro pelas ruas, cumprimento. Compro relógios de haitianas. Tenho 1000 relógios de baterias gastas. Uma caixa cheia de carregadores de telefones. Anéis, pulseiras que nem são muito a minha praia. Vai exemplificar muito bem esse sentimento de cumplicidade que a Medeia vai sentir por outras mulheres. Apesar dessa relevância entre a Medeia e as mulheres emigrantes, a Medeia também consegue se solidarizar com mulheres que elas não são imigrantes, mas que vão ser igualmente como ela, oprimidas pelo sistema, sobretudo vão ser marginalizadas. A Medeia vai falar na página 33. Só as prostitutas que se apaixonam verdadeiramente pelos clientes me entendem. As transexuais que se deitam um dia na cama para mudarem o seu corpo. Então, vai mostrar muito bem esse sentimento de cumplicidade e solidariedade que ela vai sentir pelas mulheres marginalizadas como um todo. Pode passar. Se essas mulheres marginalizadas elas vão sentir ali cumplicidade uma pelas outras, é porque elas vão encontrar o mesmo inimigo em comum. É nesse sentido que eu enfatizo o ele como uma síntese da simbologia patriarcal, é como uma representação da sociedade patriarcal. O ele que vai ser presente na peça, mas ele não vai falar, é ele quem vai destituir Medeia de si mesma e quem vai oprimir Medeia e empurrar a Medeia para as margens da sociedade. Não só a Medeia, mas também as outras mulheres. Então, quando a Medeia fala na página 37, não vem dela a minha febre, é dele que vem. Desejo só dizer sobre ele. Ele é o feitiço ruim. É justamente isso, ele como a representação da sociedade patriarcal.
que vai destituir Medeia e quem vai conferir à sociedade quem pode ou não falar. Então, o delírio febril da Medeia, ele nada mais vai ser do que um grito sufocado pelo sistema que vai a oprimir. Pode passar. O tema da violência é violação. Continuando nesse raciocínio, então, de que o ele oprime a Medeia e que vai empurrar a Medeia para as margens da sociedade, é que o tema da violência, violação aparece. Esse tema ele vai surgir na peça, principalmente no assalto que a Medeia vai descrever. A Medeia ela vai estar exposta a diversos tipos de violência, como violência física, psicológica e simbólicas. Ela vai descrever assim um assalto. Para a mulher paulista, contei que logo que cheguei aqui, 5 homens tentaram nos assaltar. Contei à mulher paulista que antes de irem embora, rasgaram minha roupa. Quando 5 homens vão tentar assaltar a Medeia, ela vai sugerir ali, na verdade, uma desigualdade de poder, na verdade. A Medeia, ela vai estar numa posição de desamparo e exposta a diversos tipos de opressão. Quando ela vai falar rasgaram minha roupa, ela vai sugerir mais do que um roubo material, mas um ataque direto ao seu corpo e à sua dignidade, indicando ali a violência de gênero. Pode passar. A cadela, ressignificação da expressão. Se a Medeia ela vai estar exposta a diversos tipos de violência, é que vai surgir uma violência na linguagem, com o aparecimento dentro do texto dramático do termo a cadela. Nós sabemos que a cadela ele é utilizado pela sociedade assim, como uma forma de xingamento para a mulher, que vai desumanizar ela, comparando ela a um animal indesejado. Dentro da peça, o cadela ele não vai ser uma ofensa direta à Medeia, mas sim um ser que vai latir e que vai rugir. Na página 34, quando ela descreve essa situação com a cadela, ela fala: eu, deitada no chão, mirei o olho de uma cadela que não parava de latir. Nós nos olhamos profundamente, e eu olhei tão fundo em seus olhos que ela voou em cima dos homens. Ouviu meu socorro. Então, a cadela ali, ela não vai ser um ser submisso, ela vai ser um ser que vai latir e que, sobretudo, vai reagir. Ela vai ser a única que vai ouvir o socorro de Medeia e que vai, de fato, agir contra o ataque que a Medeia está sofrendo. Então, vai haver uma ressignificação dessa expressão, que é um termo machista, misógino, para um símbolo de resistência. A cadela ela vai se impor, ela vai agir contra os agressores da Medeia, em oposição à sociedade patriarcal, que vai apenas ignorar aquela situação que a Medeia está sofrendo. Tanto que, em determinada parte, quando a Medeia ela conta o ocorrido para a mulher paulista ela vai agir com indiferença, se preocupando apenas com com a simbologia patriarcal e que representa, de fato, a sociedade patriarcal. Enquanto a cadela, ela vai responder com fúria ao ataque que Medeia sofreu. É isso, eu espero que tenha ficado claro essas novas perspectivas e novas nuances à personagem Medeia e à tragédia. E eu passo a palavra agora para a Ana Helena, que vai continuar o debate, mas na perspectiva da maternidade, que é importante nos 3 objetos que a gente está trabalhando no minicurso. Olá, gente, boa noite. Como a Ana Clara bem falou, no decorrer das 2 aulas, nós conhecemos a narrativa mítica da Medeia, analisamos a tragédia de Eurípides, o filme de Pasolini e, por fim, a Mata Teu Pai, de Grace Passou. Então, agora, nós vamos juntar os 3 objetos, a tragédia, o filme, a peça, e debater o tema da maternidade, que é bem pertinente na Medeia, né, nas Medeias.
Pode passar, Alice, por favor? Ok, Medeia. Pobre de mim, que dor atroz, sofro e soluço demais. Filhos malditos de mãe odiosa, por que não pereceis com vosso pai? Por que não foi exterminada essa família toda? A maternidade em Medeia de Eurípides é um tema bastante complexo e perturbador na tragédia, pois se contrapõe às concepções tradicionais do que significa ser mãe, esse ideal do que significa ser mãe. A Medeia mata os filhos dela, né? Ela mata os próprios filhos para punir Jasão, ela se torna uma infanticida. E assim ela atinge diretamente o imaginário social de que toda mulher deve ser mãe, e mais, uma mãe amorosa, devotada e sacrificial. Além do imaginário social, retomando um pouco o debate da última aula, vamos lembrar que o ideal de maternidade na Grécia antiga era profundamente ligado à estrutura da oikos, à estrutura da casa e da família, e ao papel social das mulheres dentro de uma sociedade extremamente patriarcal. A mulher era valorizada quase exclusivamente por sua capacidade de gerar e cuidar dos filhos legítimos do marido, especialmente os filhos homens que darem a continuidade ao nome da família, a herança e a honra da família. Pode passar para mim, Alice? A gente vê a próxima, a fala do Jasão. Aqui o Jasão fala justamente disso, da mulher na Grécia Antiga como apenas um corpo que gera o filho. Se pudesse ter de outra maneira os filhos, não mais seriam necessárias as mulheres, e os homens estariam livres dessa praga. A boa mãe era aquela que dava os filhos legítimos ao marido, criava essas crianças dentro dos valores da polis e permanecia dentro da casa, cuidando da família sem intervir na vida pública. Quando a Medeia mata os próprios filhos, ela rompe com essa tradição, se tornando, aos olhos da sociedade, e principalmente aos olhos do Jasão, ainda mais monstruosa. Pode passar, Alice? Monstro, mulher de todas a mais odiada, por mim e pelos deuses, pela humanidade. Tens de morrer hoje, afinal recuperei minha razão, perdida no dia fatídico em que te trouxe de teu bárbaro país, reforçando que ela não é grega, para uma casa grega. Tu, flagelo máximo, traidora do teu pai e da terra natal. Jamais houve uma grega capaz de um crime destes, e eu te preferi em vez de outra. Ok? Então, Eurípides nos obriga a ouvir essa mulher estrangeira e mãe numa terra que está negando ela e entender sua dor, sua raiva, sua lucidez. A Medeia, eu não enxergo a Medeia como uma mulher enlouquecida, porque para mim ela não comete um crime no calor da emoção. Ela planeja o infanticídio dos filhos dela, ela raciocina, ela argumenta. A recusa dos filhos não vem de uma ausência de afeto pelos filhos dela, mas vem de um excesso de consciência. A Medeia diz, com uma expressão de horror, em que o Eurípides coloca, que sabe que o que está prestes a fazer é horrível, mas ela faz mesmo assim. Pode passar, Alice? Aqui. Mas muda aqui meu modo de falar, pois tremo só de pensar em algo que farei depois. Devo matar minhas crianças e ninguém pode livrá-las desse fim. E quando houver aniquilado aqui os 2 filhos de Jasão, irei embora, fugirei eu, assassina de meus muito queridos filhos, sob o peso do mais cruel dos feitos. Não permitirei, amigas, que riam de mim os inimigos. Medeia, a Medeia de Eurípides, não mata apenas por vingança. Ela também mata para proteger os filhos de um destino pior.
a única forma de salvá-los do sofrimento e da desonra seria matá-los pela própria mãe, pelas próprias mãos. Então, ela deu à luz aos filhos e vai tirar as vidas deles, como ela bem coloca na próxima parte, no próximo slide, por favor. Se me faltar o ânimo, mulheres, vendo a face radiante deles. Não, não posso. Aqui ela está tentando se negar a fazer. Adeus, meus desígnios de há pouco. Levarei meus filhos para fora do país comigo. Será que apenas para amargurar o pai vou desgraçá-los duplicando a minha dor? Isso não vou fazer. Adeus, meus planos. Não, mas que sentimentos são estes? Vou tornar-me alvo de escárnio, deixando meus inimigos impunes? Não, tenho de ousar. A covardia abre minha alma a pensamentos vacilantes. Jamais dirão de mim que eu entreguei meus filhos à sanha de inimigos. Seja como for, perecerão. Ora, se a morte é inevitável, eu mesma, que lhes dei a vida, os matarei. Então, aqui ela insinua que ela mesma vai tirar as vidas deles. Não vai deixar eles à mercê dos inimigos dela. E esse episódio me leva a pensar que a Medea não foge tanto da natureza protetora de uma mãe idealizada. Pode passar, por favor? Agora, mudando de objeto, no filme Medea, o Pasolini escreve Medea no mundo mágico e ancestral da Cólquida, onde a maternidade ela está ligada aos ritos, à fertilidade da terra e ao sacrifício. A Medea, retomando novamente a última aula, ela é inicialmente representada como uma sacerdotisa, ligada aos deuses e aos ciclos da natureza. Então, a maternidade de Medea está imersa nesse universo arcaico. Mas, ao ser inserida no mundo racional, patriarcal e civilizado de Corinto, a Medea se vê desconectada dos seus deuses e rituais. E a maternidade parece perder essa sua dimensão simbólica. Pode passar. O slide, ok. A cena do infanticídio representa para mim, não sei para vocês, um dos momentos mais impactantes do filme, tanto pelo conteúdo quanto pela forma que essa cena é construída. O gesto da Medea ele não é tratado como uma explosão de ciúme ou de vingança pessoal. O Pasolini ele insere a narrativa em uma estrutura simbólica e política mais ampla. O assassinato dos filhos não é mostrado de maneira gráfica. A gente não vê um monte de sangue, assim, um gore, não tem sangue, não tem gritos, um desespero visível. Em vez disso, Pasolini opta pelo silêncio. A Medea prepara os filhos com roupas como se eles fossem participar de um ritual de passagem, e a câmera ela acompanha a personagem na solidão dela, evidenciando o peso do que ela vai fazer e a ausência de qualquer tipo de acolhimento e entendimento em torno dela em Corinto. Acredito que a ausência de Jasão nesse momento seja significativa também, porque ele não presencia a morte dos filhos e não tem espaço nessa cena. Trata-se de um gesto entre Medea, a mãe, e os filhos dela e o sagrado. Então, a maternidade em Medea, de Pasolini, é atravessada por conflitos culturais, religiosos
e políticos. Ok? Tudo certo até aqui? Agora sim, falando sobre a Grace Passou, tá? O drama Mata Seu Pai, pode passar ali. Em Mata Seu Pai, o tema da maternidade é bem forte. Ele surge em diversos momentos, como herança, ausência, resistência e denúncia. A personagem Medeia, ela não se apresenta apenas como mãe, ela também é filha. E ela nos convida a reconhecer em nós, mulheres, essa filiação. O laço materno não é apenas simbólico, não é apenas biológico, mas ele também é simbólico entre nós. A terra natal, por exemplo, ela é evocada como mãe, em uma saudade de origem e pertencimento que marca a condição do exílio que rodeia a Medeia. Na minha terra, tratariam essa febre com uma simpatia que não existe aqui. Um dia me tranquei no banheiro só por falar a palavra mãe. Saudade. Essa fala estrutura o início da dor da personagem, já anuncia que a maternidade, longe de ser um lugar de afeto idealizado, é um peso histórico que se carrega no nosso corpo e na nossa memória, como mulheres. Pode passar. A peça também insere o tema do aborto como uma crítica às violências que atravessam a maternidade. A mulher síria me disse que está grávida, e pior, disse que não vai tirar. Eu disse à mulher síria que ela pode pensar melhor. Sim, é difícil. Corre o risco de ela se deitar no açougue, mas ela pode pensar melhor. Pode passar. Quando a mulher síria relata, quando a Medeia, relata o caso da mulher síria grávida, ela expõe as camadas de sofrimento que essa gestação carrega. A mulher síria já tem filhos nos braços e ela traz consigo o exílio, a solidão, a linguagem estrangeira, o chão que não reconhece, e ainda assim, sobre ela cai a obrigação de maternar. E nesse ponto, a maternidade deixa de ser uma escolha e se torna até uma imposição. É a dor da maternidade imposta, perpetuada por estruturas sociais que pouco se importam com o cuidado ou o desejo da mulher, especialmente nesses contextos de violência, deslocamento e pobreza, miséria. Vamos ler aqui. Porque a verdade é que ela não quer. Não, ela não quer ter essa criança. A mulher síria não quer ter a criança. Todas as vezes que a mulher síria fala da sua gravidez, as suas costas pesam. Ela já tem outros para carregar nos braços. Seus pés ainda nem reconhecem este chão. Ela está sozinha com seus filhos. Tem dificuldade para se comunicar aqui. Terra da gente é terra da gente. Ok? Pode passar. Então, nesse momento, a Medeia começa a se dirigir ao público. Ela rompe a quarta parede para estabelecer uma filiação simbólica com as mulheres que assistem a peça, com quem assiste a peça. Aqui, endereçada ao público. Não estou contando essas coisas para convencê-las de não irem a essa festa do pai de vocês. Não sou deste tipo. Vão se quiserem, não são mais crianças. Estou contando tudo isso a vocês porque eu sou Medeia. E vocês, se ainda não sabem, vocês são minhas filhas. Conhecem a história da mãe de vocês. Conhecem a história da mãe de vocês? Então, vocês conhecem a história da Medeia? Esse gesto de endereçamento transforma o teatro da Passou em um espaço de partilha e de denúncia.
A maternidade, nesse momento, é uma herança que se transmite não apenas pelo sangue, mas por experiências compartilhadas de violência. As violências que a Medea sofre são violências que são pertinentes, que a gente conhece. Uh, são experiências compartilhadas de silenciamento e resistência. Ao dizer que nós também somos filhas de Medea, a peça nos convoca a assumir a história de Medea, não para repetir a história de Medea, mas para questionar a história e, se possível, transformar a história. Pode passar. No clímax da peça, a maternidade é configurada como um gesto político radical. A Medea começa a ficar mais radical. Olha para mim, muda essa história. Para de achar que a gente é um destino. Muda essa história. Tem bala aí e tem gatilho. Tem eu aqui, agonizante, em meus peitos explodindo de leite e de dor. Tem você, mulher como eu, filha, tem bala aí. Tem ele que vai chegar. Tem teu braço que você vai levantar e apontar para ele. Tem tua mira. Tem essas palavras que estou dizendo há horas para você. E se precisar, digo de novo. E de novo, e de novo. Muda essa história. Tem bala aí. E tem gatilho também. Mata. Esse é um apelo de Medea para que suas filhas não aceitem a narrativa de submissão. O corpo da Medea está, nessa parte, à beira da explosão, marcada pela dor e pelo leite, simbolizando tanto a criação quanto a destruição. O ato de matar o pai não é apenas uma vingança, é um rompimento com o destino de uma mulher que apenas suporta. Matar aqui talvez seria mudar a história, mudar essa história que se repete. Pode passar. E esse aqui é o final de Mata Seu Pai. Esse passou. Esse é o ato mais maternal que posso dar a este mundo lamacento, vendido, injusto, capitalista, militar, patriarcal. Este é o ato mais maternal que posso dar a este mundo. Minhas filhas, ser uma indomável mulher. Medea aponta a metralhadora para a plateia. Breu, tiros ensurdecedores de metralhadora. É nesse gesto final e bem forte que Medea reinventa o que pode ser o ato maternal. A metralhadora, símbolo da violência, se transforma em um instrumento de denúncia. E os disparos parecem ser um grito de uma mulher indomável, de uma Medea indomável, que se recusa a aceitar essa história escrita para ela, a história escrita para nós, mulheres. E assim, finaliza o nosso mini curso Medea em Submissa. Muito obrigada, Ana Helena, obrigada, Ana Carla, professor Rainério, por compartilharem, por aceitarem estar aqui para a gente falar um pouco sobre as Medeias. Vimos aí 3 Medeias, né? E muito obrigada pela presença de vocês. Deixamos agora aberto o chat para quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta para eles 3, eles estão disponíveis para conversarmos sobre o assunto. Eu já tenho uma pergunta aqui, gostaria que vocês respondessem para a gente. Nós vimos aí 3 Medeias, e eu queria saber como que a Medeia de Eurípides, ela aparece, qual é a presença dela no texto da Passot. Vocês mostraram aí algumas diferenças, mas mais de uma forma mais pessoal, assim, para você. Como você vê a Medeia de Eurípides no texto da Passot? Quem pode me responder? Pode falar. Não, a Ana Helena pode falar, se ela quiser. Pode ser as duas. Tá. Nós vamos falar. Eu vejo que a Medea, ela aparece na peça da Passot como essa mulher estrangeira e como essa mulher traída. Mas
Você perguntou das semelhanças, né? Eu já ia falar de uma diferença. Pra mim, Pode falar. a diferença, né, é que em Eurípides, a Medeia, ela vai atingir o já vai. Não, é uma semelhança, é uma semelhança. As duas Medeias atingem o marido, atingem o Jasão e a Medeia de Mata Teu Pai, que atingiu ele também, o patriarcal. Mas elas atingem de maneiras diferentes. A Medeia de Eurípides mata os filhos e a Medeia de Passou convida as filhas, né, a matar também o pai. Pode falar, Ana Carla. Eu vejo a Medeia de Eurípides, né? Na Medeia de Passou, além do que a Ana falou, que também eu entendo muito, sim, é como uma mulher forte, né? Que tem bastante presença no texto, nos dois textos. Elas vão ter, apesar de serem diferentes, elas vão ter bastante presença. Uma ela vai resistir como algo assim mais pessoal e a outra vai existir como um coletivo assim representando as mulheres emigrantes e estrangeiros. É interessante que as duas fazem isso como um ato político, né? E eu acho interessante notar que o problema da Medeia de Eurípides lá, ele ecoa na Medeia da Passou ainda, porque é sobre o patriarcado e é sobre os problemas que as mulheres enfrentam, assim. Então, é bem interessante ver esse diferença e também semelhança. Professor Rainer, você quer fazer algum comentário sobre as Medeias que nós vimos hoje? Eu gostaria só de reforçar essa ideia, acho que a Ana Carla e a Ana Helena comentaram, né? Que assim, a gente tem, na semana passada a gente reforçou muito essa ideia, no início eu comecei a reforçar também na Medeia como uma isolada, né? Ela que constrói, de alguma forma, essa figura do herói, né? Que é o Jasão, o ato heróico do Jasão depende muito da concorrência, da ajuda, da inteligência e dos poderes sobrenaturais e ancestrais da Medeia, né? Considerando que o Jasão já é grego na sua origem e a Medeia não. Mas Medeia fica numa situação muito delicada em Corinto, no qual ela precisa, na dramaturgia a gente diz assim, que é uma situação limite no qual o personagem precisa decidir. Ela precisa decidir, né? E ela decide a favor do seu próprio lugar, né? Enquanto mulher, enquanto alguém que foi abandonada pelo seu marido, que o Jasão é marido. Em alguns momentos ela defende esse direito do matrimônio que o Jasão estaria ofendendo, né? Inicialmente, ela defende o espaço dos filhos, a continuação dos filhos em Corinto, e só ela seria banida, só depois que ela volta. Mas Medeia, essa mulher, essa personagem, essa figura, né, exilada, né, e ela já é migrante, então, desde aquele momento, né. E a Passou trabalha com essas diferentes vozes. Eu acho que foi muito bem a fala da Ana Carla, no sentido que ela diz que essa Medeia, ela está numa situação aparentemente individual, embora quando ela confronta a princesa e o Creonte, ela não está confrontando somente figuras, ela está confrontando o Estado, né? É o Estado que possui a soberania nesse momento, né? O Creonte pode mandar, o Creonte pode matar, ou ele pode deixar apenas sobreviver, ou ele pode deixar apenas passando fome. O Creonte ele pode emparedar, se ele quiser, a Medeia em um castelo e deixar ela abandonada para a morte. Ele pode fazer isso, ele tem a soberania. O conceito da soberania é o conceito daquele que tem um poder de vida e de morte sobre os sujeitos, né? Então ele tem esse poder sobre a Medeia. Só que a Medeia não se recusa a obedecer, a se colocar nesse lugar de subalternidade. Ela vai em frente e confronta. A Grécia passou, acho fundamental esse lugar também desse sujeito, dessas vozes recitativas, e que são migrantes, né, que são deslocadas, que estão fora do seu território, do seu lugar, da sua pátria. Né? A voz principal que recita na Grécia passou, ela fala, essa é a minha febre. E é muito interessante porque na dramaturgia contemporânea isso é muito comum, né? Uma voz assim, que está febril, ela está tanto assim, na vigília quanto no estado alterado da consciência, mas ela fala com a potência da ação que se faz pela própria linguagem. Né? Então, ela fala com essa força.
E ao falar que é dessa força, ela não se prende a uma ideia de território, ela evoca justamente uma coletividade, uma comunidade de vozes, e que vão assumir aos poucos um lugar político. E que esse lugar da maternidade vai ser ressignificado até ser uma maternidade que pensa nas outras gerações no futuro. A convocação dela é bélica, né? Uma resistência, mas a Medeia também, de Eurípides, foi bélica. Né? A arma que ela tinha era a feitiçaria. A arma que ela tinha era a retórica, a sabedoria, era enganar o Gesão depois de enganar o Creonte. Ela era mandar um objeto envenenado, né? Um feitiço. Ela era lidar com a vaidade da princesa, com a vaidade do Gesão, com a vaidade do Creonte. Então, assim, às vezes os personagens subalternos fazem isso, né? Quem tem a soberania tem a soberba. No teatro grego a gente chama de híbris, tem uma híbris, que é uma soberba descomedida. Mas o personagem que está naquele momento em situação subalterna, ele trabalha e manipula a soberba daqueles que têm o poder, né? E é por isso que ela consegue realizar essa vingança, né? Ela finge que está sendo dominada, mas ao fingir que está sendo dominada, o espaço ela precisa para poder agir. Esse espaço que se realiza apenas em um dia. Na Passou é a convocação, né? Essa voz que é inicialmente recitativa, que às vezes se dilui em vários personagens, que a gente busca constantemente quem é, mas de alguma forma elas fazem um composto, um coletivo, uma comunidade, e que no final, né, confronta, convoca, entrega armas, assim. A arma não precisa ser uma arma necessariamente um objeto, mas que arma é essa no qual essas mulheres podem resistir nesse momento, né? Assim, eu queria aproveitar e fazer, na verdade, uma pergunta para a Carmen e para a Helena, para ver como é que a gente fechar também essa ideia, que é assim, acho que a Ana Carla abordou esse lugar do ele, né, como síntese do patriarcal, né? E é muito interessante porque elas falam para é um ele que vai aparecer. Então, existe um interlocutor. é, Se fosse na teoria do texto, a gente diria assim, que está dentro do texto, né? Nesse caso, está dentro do cênico, da fábula cênica, da fábula teatral, da ação cênica, né? E aí, assim, como é que vocês veem, se a gente tem um eco da Medeia, né? Um eco, de alguma forma, uma sobrevivência, uma imagem da Medeia, nesse texto, assim, as questões que ela coloca permanecem no tempo, né? Isso é interessante do ponto de vista estético, literário, mas é terrível do ponto de vista político. As questões de Medeia, representadas por questões do mito grego, mas representadas em 431 a.C., permanecem em 2016. Né? Isso é assustador também, se pensar dessa forma. Mas, assim, o Creonte, então, o lugar dele de poder, ele permaneceria nesse ele patriarcal, de alguma forma, entendem? Assim, o Creonte é esse lugar de poder político, né? Na semana passada, a Helena comentou que ele é um lugar de poder patriarcal, masculino, isso e aquilo, né? Ele é o centro da cidade, né? A voz dele é a voz que decide tudo. E permanece representado nesse ele da Grécia que passou. Vocês acham que esse lugar da soberania, do poder, do poderoso, que tenta submeter, né, as vozes femininas na peça da Passou é diferente? Eu acho que pode ser sim, professor. É porque ele vai representar, né? Eu entendo como a sociedade patriarcal, né? Que vai ser ali o que domina, né? E historicamente nós sabemos que quem domina é o masculino, assim, eu entendo desse jeito. O patriarcado é masculino. Ainda mais que possa ecoar em algumas vozes que vão ser femininas, mas Uhum. eu acho que ecoa, assim, e tem essa ideia, assim, do Creonte ecoando no ele. É o que eu acho. Uhum. Eu também enxergo que ecoa, porque, deixa eu organizar aqui na minha cabeça, porque o Creonte, eu coloquei isso na última aula, ele representa, para mim, ele representa as leis da cidade. Ele Uhum. representa as leis da cidade, porque ele é o soberano ali de Corinto. E essa soberania masculina também aparece na Passou, porque elas estão, as vozes femininas estão submetidas
a soberania do patriarcado, mesmo que não tenha um rei nesse espaço em que elas estão inseridas, mas o ele, assim, a figura do ele, ela é soberana. Sim. Ok. É isso? Eu vejo um poder mais diluído, né? Assim, não diluído, mas menos centralizado, uma figura Não é um rei. aquela figura do tirano, né? Que você discutiu na última aula, Sim. E mais deslocada para diferentes lugares de anunciação, algo nesse sentido, mais de um. O ele apenas simboliza esses lugares, talvez, né? Assim como ela entrega e convoca a filha, né? Que é essa herança materna que você colocou muito bem, para o espectador que está assistindo, né? E ela convoca, ou seja, é um conjunto também de seres, né? De pessoas, ou de um ponto de escuta, né? De endereçamento, como você disse, mas também, de repente, agora, esse lugar patriarcal está diluído em diferentes pontos. E mais difícil, talvez, de ser localizado, não, né? Que é evidente, mas de ser combatido, talvez. Ok. Bom, mas tem algum comentário, alguma pergunta, pode escrever no chat. Se não tivermos, nós vamos encerrar nossa aula por aqui. Não esqueçam de assinar a frequência que vai ser enviada agora no chat. Então, olhem lá. Queremos agradecer a presença de vocês, nossos professores, a disponibilidade. E é isso, nos vemos aí numa próxima vez. Agradeço novamente a Angelique, a Alice, a Sara, que está presente, vou dar entrando agora, tá bom? A quem assistiu e participou na semana passada, quem assistiu e participou também essa semana. Tá? E também a quem vai assistir quando ficar disponível no YouTube. Bom? Obrigada, pessoal. Vou encerrar a gravação agora. Alguém quer falar mais alguma coisa? Quero agradecer também pela oportunidade. Fez a gente conhecer ainda mais a Medeia, pesquisar mais sobre a Medeia. Eu também agradeço pela oportunidade. Obrigada, gente. Vou encerrar aqui.